Всем привет, меня зовут Thiago e это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Nesse primeiro podcast eu quero falar sobre os princípios básicos para a aprendizagem do idioma russo. Então são coisas que se você fizer, mais cedo ou mais tarde você vai ter resultados, né? E por sinal, ótimos resultados. Foi assim que eu comecei a aprender inglês sozinho, e aí eu fiquei fluente em inglês em apenas 11 meses de estudos, estudando sozinho, sem nunca ter saído do Brasil, com o meu método. E além disso, eu também consegui atingir um nível avançado de russo em 1 ano e 5 meses, certo? Então eu queria falar aqui para vocês os princípios básicos, que são coisas que se você fizer, você vai ter resultado mais cedo ou mais tarde. É claro que existem dois tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoa que vai ouvir esse podcast e depois vai fingir que não ouviu nada, né? Tudo que eu falei, tudo que eu vou falar vai entrar num ouvido e sair pelo outro. E existe o outro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que vai me ouvir aqui, vai fazer as anotações e vai escrever os pontos mais importantes, né? Aquelas sacadas que você ouviu, aquele momento que você fala, agora sim eu entendi. Aquele momento que você pensa, ahá, é isso que vai me fazer aprender russo. Então, já vou dando uma dica aqui para vocês. Se você quiser ter resultado rápido, já prepara aí a sua caneta e um papel e vai anotando aqui o que eu falar para você, tá? O que você achar que foi importante, você anota aí que você vai ter muitos resultados com isso. Foi assim que eu fiz e é assim que eu recomendo que você faça também. Ao todo, são 5 princípios que eu anotei aqui para vocês, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque esse aqui é o meu primeiro podcast, então é um podcast teste, digamos assim. Eu preciso testar as coisas primeiro. Mas você pode sempre me mandar uma mensagem lá no YouTube ou então no Facebook, no Telegram. Pode me mandar uma mensagem pessoal e perguntar para mim, né, e me pedir para eu falar em mais detalhes sobre cada um desses princípios. Ou então, pelo menos, do princípio que você mais gostou. Tá, então, sem mais delongas, vamos partir para o primeiro princípio. O primeiro princípio para você aprender russo, uma das coisas mais importantes que você precisa fazer é desenvolver o hábito de estudar todos os dias. E você deve fazer isso por uma razão muito simples. O nosso cérebro é programado para esquecer as coisas. É impossível você lembrar de tudo todos os dias, certo? Então, obviamente, você sempre tem que esquecer as coisas, para que você possa lembrar de outras e aprender outras coisas novas. O nosso cérebro é programado para esquecer as informações irrelevantes. Então, de uma forma ou de outra, você precisa mostrar para o seu cérebro que a informação que você tá querendo estudar, tá querendo aprender, né, que no nosso caso aqui é o idioma russo, você precisa mostrar para o seu cérebro que o idioma russo é uma coisa essencial para a sobrevivência dele, né? Você precisa de um jeito ou de outro mostrar para ele que você precisa aprender esse idioma, ou então, do contrário, você morre se você não fizer isso. E uma das formas de você mostrar para o seu cérebro que o idioma russo é essencial para a sobrevivência dele é estudando todos os dias. Quando eu falo estudar todos os dias, eu não me refiro a estudar 5 horas por dia todos os dias, tá? Estudar todos os dias significa você estudar um pouquinho a cada dia. Eu gosto muito da filosofia que diz o seguinte: devagar e sempre. Então não precisa você ter pressa, não precisa estudar 3 horas por dia, 2 horas por dia, mas você pode, se você conseguir. Mas sempre que você pensar na quantidade de horas que você vai estudar por dia, você precisa pensar se você vai conseguir manter isso por um longo período de tempo, tá? Um longo período de tempo seria 3 anos, 4 anos. Então não adianta você falar, beleza, eu tô com vontade de aprender russo, quero começar a aprender russo, vou estudar 4 horas por dia. 4 horas por dia. E aí, você consegue manter isso por 3 anos, por 2 anos? Você consegue estudar 4 horas por dia, todos os dias, durante 4 anos? Se você não conseguir, então essa não é a melhor quantidade de tempo para você. Eu, particularmente, gosto de estudar aí 3 horas por dia. Depende muito do dia, na verdade, mas eu sempre tenho aquele mínimo, né? O mínimo por dia, pra mim, é 1 hora e meia por dia. Mas é claro que tem dias que eu estudo um pouco mais, ou então um pouco menos, tá? 1 hora e meia eu posso diminuir pra 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos, mas sempre tem que ter essa média aí de 1 hora e 20 minutos, 1 hora por dia. Quando a gente fala de aprendizagem de idiomas, é essencial que você estude todos os dias. Então, esse foi o primeiro princípio, que é você desenvolver o hábito de estudar russo todos os dias. Mas agora eu também quero falar um pouquinho sobre como você vai fazer para desenvolver esse hábito. Bom, o método que eu sigo é fazer de manhã, estudar pela manhã. Porque quando você acorda, você está com a sua mente fresca, você tá com a sua mente limpa.
e você não tá com preocupações, entendeu? O seu dia acabou de começar, você ainda não fez nada assim que requer muito esforço. Então, as chances de você conseguir estudar pela manhã são mais altas do que se você for estudar pela noite. Porque se você for estudar à noite, você já passou pelo dia inteiro, né? Você já fez várias coisas durante o dia, já trabalhou, já fez outras coisas. Se você gosta de fazer exercícios, você já praticou suas atividades. Então, quando chega a noite, você já vai estar muito cansado ou cansada. E aí, as chances de você dizer, ah, não, vou deixar para amanhã, amanhã eu começo a estudar, hoje eu tô muito cansado. A chance de você dizer isso é muito alta. Então, a minha recomendação é você começar estudando pela manhã, uma das primeiras atividades do dia. As coisas mais importantes da sua vida, que você considera importante, devem ser realizadas nas primeiras horas do dia. Então, para mim, uma das coisas mais importantes para mim é estudar russo, é continuar aprendendo e me desenvolvendo. Então, aprender russo, estudar russo é uma das minhas primeiras tarefas do dia, né? Ou se não a primeira. Outra coisa muito importante para mim também é manter minha saúde. Então, eu gosto de fazer atividades físicas pela manhã e estudar russo. Você pode fazer o mesmo. Outra coisa que você precisa pensar para estabelecer esse hábito de estudar todos os dias é que frequência vem antes de excelência. Então, não se preocupe muito em como você está estudando. O importante aqui nessa etapa é você simplesmente estudar. É você se acostumar que todos os dias você vai ter que estudar russo, não importa o que aconteça. Não pode ter desculpinhas, né? Então, não se preocupe muito em como você vai estudar, simplesmente passe um tempo aí com o idioma russo, certo? Você pode pegar mais dicas lá no meu canal do YouTube, que se chama Vem a Minha Língua Russa. Lá você pode aprender sobre como começar a estudar russo. Então, como eu disse, você não precisa se preocupar muito em como você vai estudar russo, mas o que eu diria aqui para você se preocupar é a frequência. Então, faça isso todos os dias. Não precisa ser durante 1 hora por dia também. Pode ser aí 15 minutos por dia, mas todos os dias. E sempre em contato com a língua russa. Ou seja, todos os dias, 15 minutos por dia, sempre em contato com a língua russa durante 1 mês, 2 meses no máximo, já é o suficiente para você se acostumar a essa rotina e dizer para o seu cérebro que a partir de agora você vai começar a estudar russo todos os dias, não importa o que aconteça. O segundo princípio para você aprender russo é você saber qual é a sua motivação. Vocês já devem ter ouvido alguém falar sobre isso, certamente, mas eu tenho uma definição um pouco diferente de motivação, né, que eu achei por aí. A minha definição de motivação é a seguinte: motivação é um motivo que gera uma ação. Então, para você começar a estudar russo e ter sucesso no aprendizado, você precisa ter um motivo antes. E não é só um motivo simples como vai me ajudar no meu trabalho, entendeu? Com a minha experiência que eu tenho até hoje, eu percebi que as pessoas que mais têm resultado são aquelas pessoas que têm um motivo um pouco mais pessoal, né? Aquelas pessoas que têm interesse na cultura russa, ou então aquelas pessoas que simplesmente elas fazem isso por hobby, porque elas gostam, e não por causa do trabalho dela. Então eu conheço pessoas que gostam tanto da Rússia desde pequenos, e hoje essas pessoas têm 50 anos, têm 40 anos, e elas querem realizar o sonho de ir lá e conhecer a Rússia. Você precisa ter um motivo que gere uma ação, e tem que ser um motivo bem forte, um motivo que não te faça desistir. Pega um papelzinho e começa a escrever aí quais são os motivos pelos quais você quer aprender russo. O que te faz querer aprender russo? Por que que você quer isso? Eu recomendo que você escreva aí pelo menos uns 13 motivos, porque os primeiros vão ser bem fáceis, tá? Os primeiros, assim, são automáticos, digamos assim. Mas conforme você for chegando ali nos últimos, você vai ver que vai ficar muito difícil. Mas você precisa ter essa lista. Você precisa saber por que que você está estudando russo. Porque as coisas vão ficar difíceis, principalmente quando se trata do idioma russo. Não vai ser uma maravilha para sempre, tá? O idioma russo é difícil sim. Não vou dizer que não é, mas também não quero te desmotivar, te desencorajar, tá? Porque é difícil, mas pode ser fácil, dependendo de como você estuda. Então você precisa ter um motivo forte para você olhar para essa lista e você saber por que que você está fazendo isso. Você precisa saber por que que você estuda russo, porque as coisas vão ficar difíceis e você precisa ter uma motivação, um motivo que te gera uma ação que vai te fazer continuar firme aí nessa jornada, tá? E por último, eu queria que você respondesse essa pergunta. Se você conseguir responder essa pergunta, você provavelmente vai conseguir aprender russo. Essa pergunta vai aumentar
Eu diria que em 80% suas chances de aprender russo. A pergunta é o seguinte: o que vai te fazer continuar quando todo mundo desistiria? Então pense um pouco sobre essa pergunta. Eu gostaria de ver sua resposta, né? Se você se sentir confortável em compartilhar comigo. Então você pode compartilhar comigo lá no YouTube, nos comentários desse podcast, em qualquer lugar que você quiser. Mas eu gostaria de saber o que vai te fazer continuar quando todo mundo desistiria. Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a aprender russo. Eu já tinha aprendido inglês, então eu já sabia, né, que no futuro as coisas iam piorar e tudo fica difícil antes de ficar fácil. Se no começo sempre vai ser difícil, sempre vai ser muito ruim. Vai ser um dos seus piores dias. Mas depois, conforme o tempo passa, vai ficando tudo mais difícil, tá? Então responda essa pergunta. O que vai te fazer continuar quando todo mundo desistiria? O terceiro princípio para você aprender russo é você ter um foco em transformar conteúdos incompreensíveis em compreensíveis, tá? Então você precisa pegar um conteúdo aí que você não entende, você precisa desvendar esse conteúdo, aprender ele, pesquisar sobre ele, para você passar a entendê-lo, tá? Então você precisa pegar um texto, uma frase, alguma coisa que você não entende, e o seu objetivo é consultar dicionários, professores, sites, o que for preciso para você entender esse material. Esse deve ser o foco dos seus estudos. Tudo isso porque você só aprende quando você entende. O primeiro passo para você conseguir falar alguma coisa, conseguir produzir um conhecimento, uma língua, para você conseguir escrever também, é você entender sobre aquilo que você está escrevendo. Por exemplo, se você não entende de futebol, se você não entende de esportes, de parkour, você sabe o que é parkour? Você sabe o que é capoeira? Se você não entende sobre essas coisas, sobre política, psicologia, neurociência, você não vai conseguir falar sobre isso. É só você perguntar para uma mulher que não gosta de assistir futebol, que não tem interesse em futebol. Pergunte para ela sobre o que está acontecendo em campo, quais são as jogadas que estão acontecendo ali, quais são as posições dos jogadores. Pergunte para uma mulher se ela vai e veja se ela vai conseguir responder a sua pergunta. Geralmente as mulheres não têm muito interesse em futebol, então elas não entendem de futebol. E se elas não entendem de futebol, ela não consegue falar sobre futebol. É por isso que mulher não conversa sobre futebol. A mesma coisa é com o idioma russo. Se você não entende o idioma russo, você não vai conseguir falar russo nunca, porque você não tem de onde tirar as palavras. As palavras não estão na sua cabeça, você não tem um repertório, você não tem um armazenamento das palavras para você tirar ela da sua memória e usar as palavras no cotidiano, no dia a dia, na sua fala. Tá? Então você precisa ter esse repertório de compreensão em russo para você conseguir produzir o idioma. Muitas nas escolas tradicionais de ensino de idiomas, eles fazem o contrário, né? Você chega lá e já quer praticar conversação, já quer falar inglês, já quer falar russo. Como você vai falar inglês e russo se você não tem o que falar? Você precisa ter algo interessante para falar, né? Não é só um processo de falar, não. Você não precisa só falar. Você precisa ter um assunto para falar. Você precisa entender de alguma coisa para falar. E mais importante, você precisa ter vocabulário para falar. Senão você não vai conseguir se expressar. Então, nesse princípio aqui de número 3, você deve focar os seus estudos em aumentar a sua compreensão do idioma, tá? Então estude aí textos com áudio, frases com áudio, faça o que for possível para aumentar a sua compreensão. A sua compreensão do idioma é o que diz o quanto você vai conseguir falar. Por exemplo, se você tem uma compreensão aí avançada, no mínimo, você vai conseguir ter uma fala intermediária, né? Porque é um nível abaixo. Por exemplo, se a minha compreensão é avançada, a minha fala geralmente ela é intermediária. Se você tem uma compreensão intermediária, geralmente a sua fala é básica. Já se você tem um russo fluente, né? Assim, russo fluente que eu falo, é compreensão fluente. É assim que você mede o seu nível em algum idioma. Você mede pela sua compreensão. E pela fala também você pode medir, né? Mas eu prefiro medir pela compreensão. Então, se você tiver um russo fluente, a sua fala vai ser avançada. É sempre um nível abaixo, tá? Então, sua compreensão é um nível acima, sua fala é um nível abaixo. Outra coisa muito importante que você precisa ter em mente é que entender é a habilidade mais requisitada de todas. Não importa o que você for fazer na Rússia ou em qualquer lugar aí que eles falam russo, você precisa entender russo, porque entender é a habilidade mais requisitada de todas.
Você pode muito bem ir para a Rússia e ficar calado, não falar com ninguém, não conversar com ninguém, e você pode se virar desse jeito. Pode fazer mímica, pode escrever, não sei o que você pode fazer. Mas você não pode ir para a Rússia sem entender russo. Porque se você ir para a Rússia sem entender russo, você não vai conseguir se virar lá no local. Você não vai conseguir saber o que está acontecendo ao seu redor. Você precisa saber o que as pessoas estão falando com você, o que elas estão falando de você para outras pessoas. Você precisa entender as placas. Eu, durante quase toda a minha infância, sempre fui uma pessoa introvertida, né? Eu não gostava muito de me comunicar com as pessoas, de falar. Eu era muito mais do tipo de observar e aprender observando mesmo. Até hoje eu ainda tenho essa característica. E eu percebi, eu olhando para o meu passado, eu percebi que é totalmente possível você viver em um mundo sem falar muitas coisas. Eu lembro que eu só abria minha boca umas. Cara, pra falar a verdade, eu só abria minha boca umas 7 ou 8 vezes por dia pra falar qualquer coisa. Porque eu não falava muito. E eu olhando pra trás, eu percebi que é totalmente possível você viver uma vida sem você falar, sem você escrever, sem fazer nada, simplesmente entendendo o que tá ao seu redor, o que as pessoas estão falando. Lendo, eu lia também um pouco, né? Eu gostava de ouvir podcast, mas eu não falava nada, eu era muito passivo, entendeu? E é possível você viver dessa forma. Então, desde pequeno eu percebi que falar não é assim, não é essencial você saber falar. O essencial é você saber entender o idioma. Então, para resumir esse terceiro princípio, o foco dos seus estudos deve ser em transformar conteúdos incompreensíveis em compreensíveis. Você precisa pegar um material que você não entende, e aí você desvenda esse material, você estuda ele e você passa a entender. E você precisa fazer isso porque a habilidade essencial, a habilidade mais importante de todas, é a habilidade de você entender, tá? Entender sempre foi e sempre vai ser mais importante do que falar e escrever. E também porque você aprende quando você entende. Você precisa entender alguma coisa para você saber falar sobre aquela coisa. Você não pode simplesmente abrir a sua boca e começar a falar sobre física quântica sendo que você não entende nada sobre isso. Entendeu? Você precisa ler alguma coisa sobre isso, ouvir um podcast, se qualificar para depois falar sobre isso. O quarto princípio para você aprender russo de forma eficiente é você ser um estudante independente. Para mim, ser um estudante independente significa você correr atrás daquilo que você precisa e não esperar por alguém. Um dos defeitos que eu vejo em muitos alunos é que eles esperam muito do professor. Eles querem que o professor dê ali tudo mastigado para eles. Eles não correm atrás do que precisam. Você não pode esperar alguém fazer por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você tem que correr atrás, você tem que ser proativo e procurar os materiais que você precisa, procurar os métodos que você precisa, procurar os nativos que você precisa para você praticar e fazer isso você mesmo, sem depender muito de uma pessoa. Você tem que ser proativo, né? Você tem que ir lá e ser independente e se virar por si só. Muitas pessoas esperam muito de um professor, como eu disse, e pode ser que você não ache um professor ideal, um professor que te dê tudo nas mãos, e mesmo que ele te dê, não é o que eu faria, tá? Porque eu já disse em um dos meus vídeos que a gente aprende mais quando a gente descobre alguma coisa e não quando alguém descobre pra gente. Então, se você passar um tempo tentando descobrir alguma coisa, tentando descobrir sozinho o significado de uma palavra em russo, pesquisando mais frases de exemplo e definições, na hora que você descobrir o significado daquela palavra, ela simplesmente vai clicar na sua mente e você vai entender ela e ela vai esse significado, essa compreensão dessa palavra vai continuar com você, né, na sua memória de longo prazo por muito mais tempo. Por exemplo, vai continuar com você por muito mais tempo do que se algum professor chegasse e te desse tudo de mãos beijadas. E então, para resumir o quarto princípio, você deve ser um estudante independente, você deve correr atrás do que você precisa sem depender muito das pessoas, e você tem que fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer por você, ao invés de esperar que as pessoas façam por você. O quinto princípio para você ter sucesso no aprendizado da língua russa é você se cercar de pessoas com o mesmo objetivo que o seu. Você precisa fazer parte de uma comunidade de estudos. E a razão por isso é muito simples. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E essa frase é a pura verdade, né? Se você anda com pessoas que não gostam muito de cuidar da saúde, que não dão atenção para isso, você tem a tendência de fazer o mesmo, né? E de não dar importância, assim, não dar atenção para sua saúde. Já se você faz o contrário, se você gosta de praticar exercícios, se o seu grupo de amigos e de família, seus familiares gostam de praticar atividade física,
a tendência é que você faça o mesmo e você siga a manada. Então é só você parar e olhar ao seu redor. Olha para os seus amigos, olha para os seus colegas de trabalho, olha para as pessoas que você mais se comunica e, e analisa para você ver se você é parecido com eles. Porque chances são que sim, você é muito parecido com eles, você é a média deles. Você absorve a característica de seus amigos e familiares. Para resumir, nós absorvemos as características das pessoas ao nosso redor. Então, certifique-se de ter uma pessoa de qualidade, digamos assim, ao seu redor. Certifique-se de ter uma pessoa que gosta de estudar russo e que esteja estudando russo, uma pessoa que saiba o que está fazendo, né, o método que ela está seguindo. E faça amizade com essas pessoas, faça parte de um grupo. Eu mesmo tenho o meu próprio grupo de estudantes de russo no Telegram. Lá todo mundo tem a oportunidade de conversar uns com os outros, compartilhar experiências, compartilhar materiais de estudos. Então é uma comunidade de estudantes de russo, de pessoas que realmente se importam com a língua russa e que realmente querem aprender o idioma. Porque tem uma diferença entre a pessoa que quer aprender um idioma e a pessoa que ela acha que quer aprender idioma. Porque as pessoas elas falam o que quer, mas os atos dela não mostram isso. Então tem muita gente aí que você vai ver falando: "Ah, eu tô aprendendo russo, eu gosto de aprender russo", mas a pessoa não faz muito pelo idioma, ela não aprende, ela não estuda todos os dias, ela não busca o próprio material dela. Ela não faz parte de uma comunidade de estudos. Então, isso é uma coisa muito importante, até porque os membros dessa comunidade, eles vão te manter na jornada, né? Você vai, é claro que isso acontece, gente. Você querendo ou não, você vai sentir vontade de parar, de desistir, ou de tirar um tempo, né? Geralmente quando você fala, vou tirar um tempo aqui para dar uma descansada, depois eu começo a estudar. Isso é o sinal de que você vai desistir. E se você estiver em uma comunidade onde tem pessoas que te motivam, pessoas que você se inspira nelas, né? Pessoas que você é fã, a probabilidade de você continuar na jornada e continuar aprendendo russo é muito grande. Então, esse quinto princípio é o seguinte: você deve fazer parte de uma comunidade de estudos, porque você é a média das pessoas que você mais convive. Você absorve as características das pessoas ao seu redor. E se você se cercar de pessoas com o mesmo objetivo com o seu, as chances de você ter sucesso aumentam em inúmeras vezes. Então, esse foi o nosso primeiro podcast, o primeiro e o pior de todos. Eu sei que quando a gente chegar aí no nosso episódio de número 20, de número 30, 50, eu vou olhar para trás e vou ter orgulho do que eu construí e do feedback de vocês, certo? Então, para terminar esse episódio, eu queria falar para vocês aqui algumas frases que me motivaram e que me ajudaram a continuar nessa jornada e que me ajudam até hoje a continuar aprendendo russo. Eu tenho 3 frases aqui para falar para vocês. A primeira é o seguinte: o melhor dia para começar a estudar russo foi há 1 ano atrás. O segundo melhor dia é hoje. E a segunda frase: se você não luta pelo futuro que quer, terá de aceitar o futuro que vier. E agora, a terceira e última frase: a dor de você ter que estudar para chegar à fluência passa. A habilidade de entender o idioma e se comunicar de forma fluente fica. Então é isso, pessoal. Eu tô esperando aí os comentários de vocês. E eu queria dizer também que eu ainda não tenho uma rotina para publicar esses episódios, tá? Eu não sei quando que eles vão sair, porque eu preciso me organizar ainda com relação a isso. Mas os episódios vão ser o seguinte: eu vou publicar um episódio público, como esse, que é para todo mundo, e um episódio privado apenas para os apoiadores lá no Apoia-se, tá? Então, apoia.se/Thiago Melo Idiomas. Lá no Apoia-se eu vou publicar episódios privados, né? Que é só para vocês de lá, só para os apoiadores, porque é por causa deles que esse podcast existe, né? É por causa de vocês que eu consegui criar esse podcast e que eu vou conseguir manter esse podcast. Então eu preciso recompensar vocês de alguma maneira. Então vai ter episódio especial lá no Apoia-se sempre, certo? E é isso, eu espero você no próximo episódio. Ah, outra coisa que eu queria falar é que o próximo episódio vai ser sobre coisas que te impedem de aprender russo. São coisas que você precisa evitar se você quiser aprender russo de forma eficiente. Se você tem um objetivo, você também tem um caminho a ser seguido. E se você quiser chegar ao fim desse caminho, você precisa limpar ele e tirar todos os obstáculos para que você tenha passagem livre. Então é por isso que eu quero falar sobre as coisas que te impedem de aprender russo, para que você possa limpar o seu caminho e ter uma passagem livre até chegar no seu objetivo. Te espero no próximo episódio.